Como é que tá esse coração aí hoje? Ansioso, com medo, angustiado. A gente vai conversando e eu tenho certeza que você vai ficar melhor, tá? Você vai conseguir dormir um sono bem tranquilo. Então vai lá, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos também. Não esquece de se inscrever, tá bom? Se ainda não for inscrito. Quando eu fico assim, com o coração meio agitado, eu gosto de pensar em coisas que me trazem paz. Eu penso no dia do meu casamento. Ai, foi um dia tão bom. Saiu tudo como eu queria. Parecia um sonho. Eu penso também nos meus filhos, no amor que eu sinto por eles, nas coisas que eu faço, que eu deixo de fazer por eles, só para vê-los felizes. Eu penso nos dias que eu saio para passear, viajar. Eu amo viajar. O que você gosta de fazer e te faz bem? Hein? Me conta. Sabe também o que me traz paz? Pensar na presença de Deus em nós. É uma coisa muito sobrenatural, né? É uma coisa muito sobrenatural, não é? Pensar que Deus habita em mim, em você. Saber que Ele escolheu as nossas vidas como sua morada. É uma coisa muito sobrenatural, né? Pensar que Deus habita em mim, em você. Saber que Ele escolheu as nossas vidas como a sua morada. É sério, não é clichê de crente não. Para pensar. Tem tanta coisa que a gente pode refletir nesse assunto. Primeiro, que o fato do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, quer dizer, o próprio Deus, é o cumprimento de uma promessa feita por Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra, na forma de homem.
se reuniu com os discípulos depois de ter ressuscitado. Ele disse que não deixaria eles órfãos, que mandaria um Consolador, que é o Espírito Santo. Isso está lá em Lucas 24:49. E diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes, o Espírito Santo, ele não ficava na vida das pessoas. Ele descia em alguns momentos para manifestar a glória de Deus, um milagre, um evento específico. Mas depois ele subia de novo. A promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes. Eu fico imaginando que coisa mais linda e emocionante que deve ter sido. Quando chegou a festa de Pentecostes, todo mundo estava junto ali, reunido num só lugar. E de repente, um som parecido como o de um vento ganhou força. Ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles. Eles começaram a falar línguas diferentes à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos, devotos do mundo inteiro, estavam ali em Jerusalém. Quando eles ouviram o som, eles vieram ver o que estava acontecendo. Eles ficaram espantados, porque quando eles ouviram, eles escutavam a sua própria língua materna sendo falada por alguém. Imagine. Eles ficaram sem entender nada. Ficavam perguntando entre si: esse pessoal aí não são galileus? Como é que eles estão falando em tantas línguas diferentes no meio desse povo todo? Tinham partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. As partes da Líbia pertencem a Cirene. Imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo os cretenses e árabes. Eles falavam assim: nós ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Eles ficaram perplexos, atônitos, balançavam a cabeça sem conseguir entender nada. E eles falavam uns para os outros assim, falavam: o que está acontecendo aqui? Alguns até zombavam, falando: eles estão bêbados, se embriagaram com vinho barato. Então Deus cumpriu naquele dia a promessa do Consolador. Ele disse que enviaria, e enviou mesmo. Esse Consolador mora dentro de você. Ele vai agir na sua vida
em João 16:13, diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar. É através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia na sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. Sabe também o que? Que mais? O Espírito Santo convence do pecado. Em João 16:7-8 fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que você toma a consciência dos seus pecados, do castigo que você merece, da necessidade de ser salvo. Ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta sempre para Jesus como o único que pode salvar. O Espírito Santo também nos garante a salvação. Em 2 Coríntios 1:21-22 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É o Espírito Santo, quando ele entra no seu coração, ele te dá uma segurança da salvação através da fé. Ele te traz para Jesus, te dá o conforto de saber que os seus pecados são perdoados. Olha só como é importante a presença do Espírito Santo em nós. Tem mais um. Produz frutos. E a gente já viu sobre isso aqui no canal, né? Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo também vai produzir vários efeitos na sua vida. E esses efeitos vão te marcar como cristão. A sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Você pode pedir ao Espírito Santo que habite na sua vida, que faça as mudanças que são necessárias para você viver uma vida segundo a vontade dele, consequentemente mais feliz, com o coração em paz, livre de ansiedade, livre do medo, da culpa, da tristeza, do rancor, da mágoa. Esvazie seu coração agora de qualquer sentimento, qualquer pensamento, emoção, desejo
qualquer propósito, ansiedade, medo, qualquer sentimento que possa interferir no agir de Deus e no seu amor por você. Deixe Ele entrar, fazer morada no seu coração. Ele te ama incondicionalmente, assim como você é. Mas Ele quer te limpar por completo, porque Ele não quer que você fique como você está hoje. Ele quer te deixar limpo e livre. Amém? Tá mais calmo. Tire dos seus pensamentos tudo que não vai contribuir para que você tenha paz. Coloque seus pensamentos no Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu tô pensando isso. Não tô conseguindo parar. Pega pro Senhor isso, por favor. E Ele vai pegar. E tudo isso que te incomoda vai se tornar obediente e submisso à vontade de Deus. E não vai mais te incomodar. Creia nisso. Tá bom? Vou estar orando por você, tá bom? Acalmando o seu coração. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Como é que tá esse coração aí hoje? Ansioso, com medo, angustiado. A gente vai conversando e eu tenho certeza que você vai ficar melhor, tá? Você vai conseguir dormir um sono bem tranquilo. Então vai lá, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos também. Não esquece de se inscrever, tá bom? Se ainda não for inscrito. Quando eu fico assim, com o coração meio agitado, eu gosto de pensar em coisas que me trazem paz. Eu penso no dia do meu casamento. Ai, foi um dia tão bom. Saiu tudo como eu queria. Parecia um sonho. Eu penso também nos meus filhos, no amor que eu sinto por eles, nas coisas que eu faço, que eu deixo de fazer por eles, só para vê-los felizes. Eu penso nos dias que eu saio para passear, viajar. Eu amo viajar. O que você gosta de fazer e te faz bem?
pensar na presença de Deus em nós. É uma coisa muito sobrenatural, né? É uma coisa muito sobrenatural, não é? Pensar que Deus habita em mim, em você. Saber que Ele escolheu as nossas vidas como sua morada. É uma coisa muito sobrenatural, né? Pensar que Deus habita em mim, em você. Saber que Ele escolheu as nossas vidas como a sua morada. É sério, não é clichê de crente não. Para pensar. Tem tanta coisa que a gente pode refletir nesse assunto. Primeiro, que o fato do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, quer dizer, o próprio Deus, é o cumprimento de uma promessa feita por Jesus enquanto Ele esteve aqui na terra, na forma de homem. Quando Ele se reuniu com os discípulos, depois de ter ressuscitado, Ele disse que não deixaria eles órfãos, que mandaria um Consolador, que é o Espírito Santo. Isso está lá em Lucas 24:49. E diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes, o Espírito Santo, ele não ficava na vida das pessoas. Ele descia em alguns momentos para manifestar a glória de Deus, um milagre, um evento específico. Mas depois ele subia de novo. A promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes. Eu fico imaginando que coisa mais linda e emocionante que deve ter sido. Quando chegou a festa de Pentecostes, todo mundo estava junto ali, reunido num só lugar. E de repente, um som parecido como o de um vento ganhou força. Ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe, o Espírito Santo se espalhou sobre eles. Eles começaram a falar línguas diferentes à medida que o Espírito agia. Por essa época, muitos judeus, peregrinos, devotos do mundo inteiro, estavam ali em Jerusalém. Quando eles ouviram o som, eles vieram ver o que estava acontecendo. Eles ficaram espantados, porque quando eles ouviram, eles escutavam a sua própria língua materna sendo falada por alguém. Imagine. Eles ficaram sem entender nada.
ver se esse pessoal aí não são galileus. Como é que eles estão falando em tantas línguas diferentes no meio desse povo todo? Tinham partos, medos, elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. As partes da Líbia pertencem a Cirene. Imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo os cretenses e árabes. E eles falavam assim: nós os ouvimos falando em nosso idioma, descrevendo atos poderosos de Deus. Eles ficaram perplexos, atônitos, balançavam a cabeça sem conseguir entender nada. E eles falavam uns para os outros assim, falavam: o que está acontecendo aqui? Alguns até zombavam, falando: eles estão bêbados, se embriagaram com vinho barato. Então Deus cumpriu naquele dia a promessa do Consolador. Ele disse que enviaria, e enviou mesmo. Esse Consolador mora dentro de você. Ele vai agir na sua vida. Sabe como? Ele vai te ensinar. Lá em João 16:13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar. É através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia na sua vida. O Espírito Santo revela a verdade de Deus. Sabe também o que? Que mais? O Espírito Santo convence do pecado. Em João 16:7-8 fala assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que você toma a consciência dos seus pecados, do castigo que você merece, da necessidade de ser salvo. Ele convida ao arrependimento dos pecados e aponta sempre para Jesus como o único que pode salvar. O Espírito Santo também nos garante a salvação. Em 2 Coríntios 1:21-22 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É o Espírito Santo. Quando ele entra no seu coração, ele te dá uma segurança da salvação através da fé. Ele te traz para
Jesus te dá o conforto de saber que os seus pecados são perdoados. Olha só como é importante a presença do Espírito Santo em nós. Tem mais um. Produz frutos. E a gente já viu sobre isso aqui no canal, né? Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo também vai produzir vários efeitos na sua vida. E esses efeitos vão te marcar como cristão. A sua atitude muda. Você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Você pode pedir ao Espírito Santo que habite na sua vida, que faça as mudanças que são necessárias para você viver uma vida segundo a vontade dele, consequentemente mais feliz, com o coração em paz, livre de ansiedade, livre do medo, da culpa, da tristeza, do rancor, da mágoa. Esvazie seu coração agora de qualquer sentimento, qualquer pensamento, emoção, desejo, qualquer propósito, ansiedade, medo, qualquer sentimento que possa interferir no agir de Deus e no seu amor por você. Deixe ele entrar, fazer morada no seu coração. Ele te ama incondicionalmente, assim como você é. Mas ele quer te limpar por completo, porque ele não quer que você fique como você está hoje. Ele quer te deixar limpo e livre. Amém? Tá mais calmo. Tire dos seus pensamentos tudo que não vai contribuir para que você tenha paz. Coloque seus pensamentos no Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu tô pensando isso. Não tô conseguindo parar. Pega pro Senhor isso, por favor. E Ele vai pegar. E tudo isso que te incomoda vai se tornar obediente, submisso à vontade de Deus. E não vai mais te incomodar. Creia nisso. Tá bom? Vou estar orando por você, tá bom? Acalmando o seu coração. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço.
you.